Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais essa vez aqui. Nós vamos falar um pouco sobre vários assuntos. Eu vou estar postando vários estudos bíblicos a partir de agora. São vários tópicos diferentes, talvez aí de uns 15, 20 minutos, 30 minutos máximo, para você aprender um pouco e compartilhar com seus amigos. Então a primeira série de estudos que nós vamos falar são os dons espirituais, né? E a gente vai compreender isso. O apóstolo Paulo, ele deixa claro sobre os dons espirituais, ele nos ensina isso. Os dons espirituais, ou o dom do Espírito, é um assunto que merece ser estudado e aprendido, e a Bíblia refere-se acerca desse assunto com muita clareza, né? Então a gente vai aprender. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele abrange isso de maneira profunda, né? E ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. O que ele refere aqui? Ele está dizendo o seguinte, que sobre os dons, que você saiba como é que funciona, que você saiba como eles agem, para não ser ignorantes, ou seja, compreender bem o assunto. Então, o que é que entendemos por dons? O que significa dons? Antes de tudo, é necessário definirmos o termo dons. Usualmente, quando pensamos em dons, vem-nos à mente alguma coisa tangível que nos é dado por possessão para ser usada quando e como queremos. Todavia, a palavra grega para dons, em 1 Coríntios capítulo 12, 14, não tem esse sentido. Esses dons não são coisas que possam ser guardadas e usadas por qualquer pessoa. A palavra grega, carisma, não é encontrada em nenhum dos evangelhos, nem em Atos, mas somente nas epístolas. Essa palavra significa literalmente habilitação do favor e da graça de Deus. É com esse sentido que a palavra é usada, onde diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É bom notarmos também que há outros dons além dos 9 mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11. Vejamos, Romanos 12, 3 a 8, Efésios 4, 16. No entanto, o que significa dons? Nós vamos ver aqui a definição de dons. Primeiro, nós vemos definição de dons como dádiva, que é presente, um presente. São também como dotes naturais, são também como poder ou título. E esses dons, ele é agrupado, né? De uma forma que eles formam um grupo, mas todo complexo, formando uma só questão. Então, os dons, existem os dons vocacionais, que está em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, eles são dados por Deus aos homens. Os dons ministeriais, de Efésios capítulo 4, verso 11, dado por Jesus para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 7 até o 11, dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então nós vemos aqui, os dons vocacionais são dados por Deus aos homens. Os dons ministeriais são dados por Jesus para o aperfeiçoamento do corpo. E os dons espirituais, dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então essa questão é muito complexa, é muito importante, porque sem esses tipos de dons, a igreja, o corpo de Cristo, os homens ficariam sem como agir. Então nós vamos estudando devagarzinho quais são esses dons, né? Então vamos ver em primeiro plano os dons dados por Deus aos homens. Quais são? Primeiro, os dons dados por Deus são 2. Os dons naturais
e os dons espirituais. Neste caso, o dom natural é algo que já nascemos com ele, independente da sua crença, religião, ou independente do que você crê ou não. Então essa pessoa já nasce com o dom natural. Quando ela nasce, ela já recebe de Deus. Que tipo de dom? Pode ser músico, compositor, poeta, pintor. Existe uma infinidade de dons aí que a pessoa, quando nasce, já recebe, e esses dons são dados por Deus, né? E os dons espirituais? Os dons espirituais um dom espiritual, é uma capacidade dada por Deus ao crente para desempenho de um serviço. Não é um lugar de serviço, nem um ministério para um grupo etário específico, nenhum procedimento. No entanto, existe diversidade de dons de Romanos 12, 6, de 1 Coríntios 2. Como eles são distribuídos? A distribuição dele é a fonte, o Espírito, em 1 Coríntios 11. A extensão, todo crente tem pelo menos um, mas nem todos possuem. Tempo, cada geração pode ter ou não ter todos os dons. Alguns dons foram concebidos para o estabelecimento da fundação da igreja. Desenvolvimento. Essa capacidade podem e devem ser desenvolvidas por quem os tem. O dom do ensino, por exemplo, precisa ser desenvolvido através do estudo. A Bíblia define que Deus, por amor do homem, deu dons principais, que são 3. A salvação, João 3,16, Romanos 6, 23. A fé, como presente da salvação, em Efésios 2, 8. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos. A graça é o favor imerecido. A vida, né? Gênesis 1 e 3 fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, são 3 dons que Deus dá ao homem como parte do seu requisito: salvação, a fé e a vida. Os dons dados por Jesus são: a graça é um dom de Cristo. A graça é o favor imerecido de Deus. Os dons ministeriais foi dado por Jesus também em Efésios 4:11. Os dons ministeriais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons ministeriais são dados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e da igreja, até que todos cheguem à unidade da fé, em Efésios 4, 12 e 13. Então aí nós vemos os dons dados por Deus, os dons dados por Jesus e agora os dons dados pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 31, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a diversidade de dons. Para compreender melhor estes dons, estão divididos em grupo de 3, conforme veremos a seguir. Dons vocacionais, dons ministeriais e dons espirituais. Os dons vocacionais de Romanos capítulo 12, de 6 a 8, são dados por Deus. Ministério, seja em ministrar, versículo 7. Ensino, haja dedicação ao ensino. Exortar, use esse dom em exortar. Contribuição, repartir, é a função de diaconia, né? Que reparte, que cuida. Governo é o que preside, presidir com zelo. Versículo 8. O que preside, o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer outro mencionado. Misericórdia é dar socorro aos outros que estão em aflição. É uma questão da ação social. Então, o primeiro grupo é os dons vocacionais: ministério, ensino, exortar, contribuição, governo e misericórdia. E esses dons foi dado por Deus. Dons ministeriais, como já dissemos, dons ministeriais são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores, né?
Efésios 4:11, são dados por Cristo. E os dons espirituais? Os dons espirituais estão em 1 Coríntios, capítulo 12, 8 a 10, dado pelo Espírito Santo. A palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento do Espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então esses são os dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Então você vê que na questão do ensino sobre os dons espirituais, a gente percebe que existem dons dados por Deus, existem dons dados por Cristo e existem dons dados pelo Espírito Santo. Como é que nós temos que agir? Cultivar os dons é um dever de cada cristão. Em Mateus 25, 20 a 29, lemos: porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tem, não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então é a questão dos dons. Paulo fala a Timóteo, capítulo 4, não despreze o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia. Em 2 Timóteo, capítulo 1 a 6, vemos: por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Então é muito importante nós entendermos, irmão, que os dons são algo importante na vida do homem e que ele precisa buscá-lo, né? Tem pessoas que ela acha que ela não precisa de ter dom, que ela não precisa fazer nada. Mas é importante a pessoa buscar os dons espirituais na vida dela, tá certo? Então que você busque esses dons, e na verdade Deus prometeu esses dons aos homens, né? E nós vemos aí que a vida depende disso, tá certo? Que você possa estar desenvolvendo, buscando, aprendendo sobre os dons espirituais na sua vida. E no próximo tópico nós vamos estar falando sobre o quadro sinóptico dos dons espirituais. Tá certo? Mas antes eu queria só fazer uma observação. Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um descanso espiritual. E nós precisamos tomar isso como base para a nossa vida. Uma coroa espiritual, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vida eterna, João 10:28. Ele deu a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém arrebatará da minha mão. Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir, pois Ele zela pela sua palavra, e toda promessa de Deus é condicional. Embora sendo condicional, ela é uma promessa de Deus, e 3 coisas são importantes dentro disso. Acredite nas promessas de Deus. Se Deus prometeu para você alguma coisa, acredite nela, porque o que Deus prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Acreditar na promessa de Deus, em Marcos 9:23, Jesus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível crer. Conquistar a promessa de Deus, em Hebreus 11:33, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça e alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Então conquiste. Para você conquistar alguma coisa, você tem que ser entusiasmado, você tem que acreditar, você tem que batalhar, lutar e acreditar nisso, porque sem isso você não pode vencer. A posse das promessas de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, a posse da promessa. Acredite naquilo que você deseja, tenha fé nisso, batalhe, você vai aprender
que sem isso você não consegue. Tá bom? Que Deus abençoe você, fique firme para a glória do Senhor nosso Deus. E no próximo tópico, talvez na semana que vem, a gente já encaixa esse próximo tópico aí, por esses dias, novamente, e nós vamos estudar o segundo ponto, que são o quadro sinóptico dos dons espirituais. Como é que isso funciona? Esse quadro, ele é dividido em 3 grupos. O grupo dos dons da revelação, o grupo dos dons de poder e o grupo de inspiração. E nós vamos estar estudando esses 3 grupos individuais e você vai aprender muito sobre isso. Que Deus abençoe, fique na paz, um bom dia para você.